É a palavra dele. Então veja que o texto que nós acabamos de ler é um texto de sentença. É um texto a qual, se você for pegar os profetas contemporâneos de Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, você vai ver que a chamada deles foi algo espetacular, pastor Eduardo. Isaías viu o céu aberto. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Que glória! Ezequiel viu rodas e círculos de fogo. Ele viu querubins com asas abertas, e dentro dessas asas, olhos. E ele viu a dimensão da glória. Mas quando eu olho para o livro de Jeremias, eu vejo que Jeremias, a chamada, pastor Eduardo, não foi algo espetacular, não, foi algo simples. Mas a simplicidade que Deus revela, há uma profundidade na mensagem. Porque quando o Senhor ele chama Jeremias, Jeremias está vindo de um ministério aonde houve um avivamento. O rei Josias foi um rei, a qual foi o último rei piedoso que Judá teve, pastor Eduardo. E Josias, ele fez aquilo a qual estava dentro do seu coração. Não foi anjo que revelou a Josias o que ele tinha que fazer, pastor Eduardo. Eles encontraram o livro da lei. E quando encontraram o livro da lei e leram diante de Josias, Josias rasga as suas vestes. Josias bota o rosto no pó. E eis, meu Deus, que mensagem pesada. E a mensagem não era que o Israel, Judá, melhor dizendo, ia prosperar. Não, a mensagem é: estou descendo com ira no meio desse povo. Josias se preocupa, por quê? Porque quem tem a sensibilidade do Espírito, ele não se incomoda quando a palavra é de conserto, quando a palavra é de exortação. Ele é o primeiro a se colocar e dizer: comece em mim. Aleluia! Então Josias vai se prostrar diante da presença de Deus, e ele vai rasgar as suas vestes. E quando ele rasga as suas vestes, o começo do ministério de Jeremias estava apenas no começo. Preste atenção. Jeremias só é chamado pelo Senhor depois que Josias morre. Então antes disso, Jeremias não poderia exercer a função e nem o ofício de profeta. Ele estava sendo treinado, formado para ser sacerdote. Então quando se encontra o livro, Josias está preocupado. Então ele dá ordem aos seus servos, escribas, aos seus servos, escrivões, e eles vão até onde? Até a profetisa Uda. E essa profetisa Uda, ela não mora em cima da cidade, ela mora nos lugares baixos. Porque Deus não está atrás dos magistrados, Deus está atrás dos quebrantados. Ele está atrás daqueles que se colocam à disposição para Ele revelar o que Ele quer, não o que muitos querem dizer. E quando eles chegam diante da casa dessa Uda, o texto vai dizer que quando eles chegam, isso aqui é muito forte, se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 23 ao 28, isso aqui é necessário ser falado. Porque quando eles chegam, ela já está com a mensagem. Oh glória! Ela não foi orar para Deus revelar. Não. Quando eles chegam, Deus já tinha falado para ela o que eles vieram vir, ou ouvir, ou até mesmo receber. Escute. Versículo de número 23. Eles entraram. E quando eles entraram, ela disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou. Eita glória! É bom quando Deus fala, irmão. Então quando Deus usa alguém para você, pode ser para consolar, pode ser para edificar, e principalmente para te exortar, te alegra. Porque tem lugares onde Deus não está falando mais. É o Aleluia! Voltem e digam
ao homem que os enviou. Quem? Josias. Que assim diz o Senhor. Eu gosto dessa tradução. E a tradução diz assim: trarei desgraça. Porque tem gente que acha essa palavra pesada. Mas escute: desgraça é desprovida da graça. Então veja que a situação deste povo aqui não é muito boa. Porque não vem de agora, pastora. Vem lá de trás. E o povo vai se acomodando e Deus está dizendo: se arrependam, porque eu estou descendo, se arrependam. E o povo se limpando e sujando, se limpando e sujando. Aí Deus diz: espera aí que eu vou encontrar vocês. Por isso que o conflito do ministério profético de Jeremias foi o mais pesado. Aleluia. Porque para Jeremias entregar, primeiro ele foi tratado. Ele sentiu a dor que o povo iria sentir, mas ele sentiu uma dimensão maior. Por quê? Porque ele estava recebendo diretamente de Deus. E quem recebe diretamente de Deus é o que mais sofre. É por isso que tem gente que nunca vai nos compreender. Porque tem gente que não está na mesma dimensão. Eu não culpo você, porque tem coisas que Deus vai revelar para alguém, mas não vai revelar para você. Por quê? Porque é questão de tratamento. Deus vai fazer alguém passar pela fornalha, algo que você não está preparado para passar, mas o que está preparado para passar, Deus vai revelar coisas no íntimo. Então te prepara que nós vamos chegar lá na olaria. Calma. Oh, glória. Trarei desgraça Aleluia. sobre esta cidade e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumpriram. Aleluia. Meu Deus. Ele ouviu o que o Senhor disse. E segundo os historiadores, teólogos, antes de nós, o livro que foi lido, pastor, foi o livro de Deuteronômio, mas precisamente capítulo de número 28. Já que eles não quiseram entrar na bênção, Deus disse: vai entrar na taca. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e eu estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira lhes será derramada sobre este lugar. Será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu, se humilhou diante de Deus, quando ouviu as palavras dele contra esta cidade e contra os seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Versículo 28. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a mensagem ao rei. Há uma promessa feita a Esmirna, a qual a tentação que virá sobre a terra não chegarão a eles, porque o Senhor os guardará. Por quê? Porque o coração deles está na palavra. Então não se agarre a templo, não se agarre à liturgia, não se agarre em questões a qual é apenas rasa. Desça. Aleluia. Busca a vontade de Deus para a tua vida.
Não só se alimente do que sai do altar, desça e busque do Senhor aquilo que Ele pode te oferecer e te dar, porque aquilo que Ele te dá aqui vai ser para se somar, aqui vai ser para edificar, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente não trai pastor, a gente não entra em rebeldia contra a igreja, não. Quando a palavra está em nós temos até temor de pegar um copo de água que está no altar, se não for dado a você. Meu Deus! Deus, é verdade. Então essa era a vida de Josias. Josias morre porque ele vai intervir numa guerra que não é dele. E Faraó Neco diz assim: volte para casa, Josias, a minha guerra não é contra você. Sabe o que Josias fez? Ele se desfaz e entra na peleja. Quando ele entra na peleja, o arqueiro pega o arco e atira. Josias morre. Estava em pecado? Não, para se cumprir a palavra. Aleluia! Agora o juízo ia descer, mas antes do juízo descer, Deus vai encontrar Jeremias no campo. Aleluia! Está preparado? Eu começo a ministrar agora acerca da chamada ao Meu tratamento. Deus. O texto diz que quando o Senhor encontra Jeremias, Deus leva Jeremias a uma dimensão muito profunda, porque a palavra do Senhor diz que não foi anjo, não foi serafim, não foi querubim. O texto diz: e veio a mim Aleluia! a palavra. Glória! E quando veio a ele a palavra do Senhor, Deus diz para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Jeremias está assustado. E Jeremias diz: eu sou uma criança. E o Senhor disse: não diga que tu és uma criança, porque o que eu mandar tu pregar, tu vai pregar. O que eu mandar tu dizer, tu vai dizer. Glória! Porque a gente tem esse negócio, né? Ah, Senhor, eu não sou capaz, irmão, quem te chamou e você se disponibilizar a ser usado, tu pode falar errado, mas quando Ele te levanta, nenhum diabo pode te esconder. Glória! Porque a promessa vai se cumprir daquilo que Ele determinou na tua vida. Então deixa de ficar: eu não consigo, meu filho, desce. Se tu tem promessa e tu sabe que é Ele, se coloque na posição, porque Ele vai levantar. Mas escute, é no tempo dele. Aleluia! Não é no teu não, já estou pronto. Ah não, Deus está te tratando na fornalha para que tu venha sair de lá do jeito que Ele quer. Então te acalma, não te apressa. Deixa Ele trabalhar bem trabalhadinho. Aleluia! Aí o Senhor pergunta: Jeremias, o que tu vês? Ele diz: uma vara. Primeiro, para cumprimento da promessa. O Senhor está dizendo: a vara de amendoeira é porque eu velo, Jeremias, para se cumprir a minha vontade. Então ele está dizendo que a promessa já está determinada para se cumprir. Mas ele vai falar da natureza da mensagem. Aleluia! E a natureza da mensagem é que aperta. Por quê? Porque ele vê a vara, mas ele vê também uma panela fervendo. Meu Deus! A vara é a promessa do que vai acontecer através da mensagem, da palavra. Mas a natureza dela é juízo. Então veja que o Senhor coloca Jeremias em um estreito. Por quê? Porque Jeremias não vai pregar o que o povo quer ouvir. Porque no tempo de Jeremias, presta atenção, o povo estava degustando dos prazeres, e aos olhos dele estava tudo bem, estava tudo prosperando, pastor. Eita. Tinha comida no celeiro, os campos tinham gado, tinham ovelhas, e eles achavam que tudo isso estava vindo porque eles estavam acendendo incenso. E pelo fato deles desobedecerem a palavra e acharem que aqueles deuses, a qual diziam que eram deuses que traziam a prosperidade, eles achavam que poderiam de domingo adorar a Deus, mas durante a semana iam fazer o que queriam. Iam para os montes oferecer incenso, iam para debaixo dos bosques oferecer sacrifício, mas o que sobrava eles iam lá e ofereciam no templo.
que Deus não estava se importando do jeito que eles estavam andando. E tem crente assim, irmão, que ele acha que a vida dele não precisa ser uma vida de santidade. Ele não precisa fugir da aparência do mal. No culto, todo mundo é crente do manto, mas da porta para cá tem gente que vira Anitta. Ixi. Tem gente que vira o demônio. Tem. Porque aqui é ética. Todo mundo está te vendo, sim ou não? Mas aquele que tem os olhos como de fogo, sonda o que ninguém está vendo. Por isso a minha esposa disse: ele não vê a aparência, ele vê o que está no coração. Aleluia. Então eu amo a palavra, porque a palavra nos desnuda. A palavra não deixa a gente ser aquilo que a gente quer. A palavra nos transforma naquilo para que nós fomos chamados. Sede santo, porque o meu Senhor é santo. Aleluia. Aleluia. Então veja que a mensagem é dura, a mensagem é pesada, mas o Senhor está dizendo: tu vai pregar ela, Jeremias. E essa mensagem que tu vai pregar, ela tem uma finalidade. Escute o que ele vai dizer. Meu Deus. Aleluia. Ele vai dizer isso aqui para Jeremias. Tu vai pregar sobre arrancar. Meu Deus. Tu vai pregar sobre destruir. Porque tem gente que quando começa a pregar e a mensagem do Senhor, tem gente que diz assim: rapaz, de onde surgiu? De onde veio? Porque o nosso ouvido está viciado em escutar assim: recebe, Deus vai te dar, olha a providência. Mas quando é Deus falando e usando o seu vaso, ele está dizendo: ei, virá o mal, vai descer a espada, ei, te converte, ei, te arrepende. Sabe por quê? Porque Deus não vai te mimar em relação ao que você irá passar, daquilo que muitas vezes nós estamos acostumados a nutrir. Porque carne e sangue não herdarão o reino do céu. Então é preciso a carne entender que aqui embaixo ela tem que ser crucificada. Porque se ela não for crucificada, ela vai achar que ela tem direito ao céu, e ela não tem. Porque não é porque Jesus foi na cruz que você pode andar do jeito que você quiser. Uma vez salvo, sempre salvo. Não caia nessa onda não. Jesus já sofreu, nós não vamos sofrer. Então vamos rasgar a Bíblia, porque Paulo diz: vocês não foram chamados apenas para o conhecer e o ouvir, mas também para padecer com ele, para sofrer. Aleluia. Aí tem crente que não quer sofrer, missionário. Quando a taca está vindo, irmão, deixa eu lhe dizer, e tu está na posição, não sai não, porque quem sofre por amor a ele está sendo provado, porque está derramando azeite. Deus vai te levantar com mais força, Deus vai te levantar com mais autoridade. Então sustenta, fica firme, porque a bênção vem. Então veja que a revelação a ele é dada. Então veja que do capítulo 2, pastor, porque um é a chamada de Jeremias, mas no capítulo 2 até o capítulo de número 17 é Deus revelando quem é Judá para Jeremias. E quando ele revela quem é Judá, é porque Judá, em vez de ver o que aconteceu com Israel e tomar um prumo, Judá estava andando igual a leivosa a Israel. Porque tem crente assim. Ele sabe que é pecado, ele viu a casa do outro sendo destruída por causa do pecado, mas ele quer pagar para ver. A palavra está dizendo: não sai, ele paga para ver e sai. Deus usa o pastor para dizer para ele: não, minha filha, ainda não tem tempo, ora mais, não é esse que Deus tem para ti, porque Deus me revelou através da palavra que ele é assim, assim. Ah, mas eu amo ele, vai. Aí depois que derrama o leite, aí vem igual um cachorrinho sem dono, pastor. Aí o pastor olha para ele e diz assim: eu não te disse, santo.
O pecado é perdoado, missionário, mas as consequências vêm. É verdade. Porque eu caí na carne, preste atenção, não envolve só a carne, filho, envolve o espírito. É por isso que o Senhor fala da aliança, que é o casamento. E a aliança do casamento não começa na terra, é do céu. Aleluia. Então, espere no tempo do Senhor e não se junte com quem Deus não tem para juntar com você. Acalma essa carne, ora mais, jejua mais, para que quando tu casar, lá vai, é séria, tu venha casar certo e não fique fazendo prova. Jesus, não adianta, tem que fazer prova antes, porque depois que cair não adianta. Então o Senhor está tratando com Israel, com Judá. E o Senhor está usando Jeremias e dizendo: olha aí, Jeremias, tu vai pregar assim, tu não vai tirar uma vírgula. Aleluia. Vamos aqui rapidamente, abra aí Jeremias capítulo 11. Eita glória. Aleluia. Jeremias queria o bem daquele povo. Por isso não se engane, pastor Eduardo. Tem gente que tu vai dar o sangue, mas eles estão conspirando contra ti para te matar. Tem gente que tu vai lutar pro casamento dele, o casamento dela dá certo, pode até restaurar, mas tem gente, irmão, que é maligno por natureza. Esse povo aqui. Jeremias 11, versículo 18. Está anotando aí que o negócio aqui é só Bíblia. Aleluia. Pastor Eduardo convidou gente que gosta da Bíblia. Quando eu vi o Arilson pregando aqui, eu digo: eita, o pretinho deve ter feito um negócio lá que é meu Deus. Aí prega, irmão. Aí eu tenho um carinho muito grande para aquele jovem. Eu oro pelo ministério dele, porque Deus está levantando nessa terra como profeta, irmão. Deus está levantando ele com uma voz profética. Jeremias capítulo 11, versículo 18. O Senhor me fez saber. Deus revelou para Jeremias quem era aquele povo. E eu soube então, me fizeste ver as suas maquinações. Irmão, Deus não deixa quem anda na presença dele enganado, meu filho. Deus vai te mostrar quem realmente é teu amigo. Deus vai te mostrar quem realmente ora por ti. Deus vai te mostrar quem realmente se preocupa com ti. Ou até mesmo os que estão apenas na aba para receber a bênção. E quando receber, ó, tchau, ainda sai te difamando. Mas olha o que o Jeremias está recebendo do Senhor. Versículo 19. E eu era como um manso cordeiro. Ele estava inocente, pastor Eduardo. O que a minha esposa falou aqui, nós estávamos inocentes. Não oramos, é verdade. Mas era um casal, irmão, que a gente olhava, a gente dizia: meu Deus, menina de Deus, lugar simples. Aí contou a história dos pastores. Não é difamando, não é fofocando, mas para os irmãos entenderem, irmão, que a serpente ainda fala. E a serpente engana. Porque enganou Eva. Sem pecado é place e calabácia. E nós fomos e caímos. E numa festividade, reunidos vários pastores, eu impus as mãos e consagrei como pastor. Por isso que o vento foi forte, porque eu consagrei que não estava preparado para ser consagrado. Eu paguei um preço, pastor, mas a misericórdia dele não nos deixou sucumbir. Deus! Estão conspirando. E Jeremias está dizendo: eu fui como um manso cordeiro que é levado ao matador, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. Ele quer arrancar a árvore e destruir o fruto. Porque a árvore não é conhecida pela folha, entenda isso. A árvore é conhecida pelo fruto. Aleluia! Ele quer destruir tanto a árvore como o fruto. Meu Deus. Destruamos a árvore com seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Eles querem matar, irmão.
querem matar o ministério, querem sair difamando. Se nós não estivermos em vigilância, eles querem só isso aqui para dizer que você não é aquilo que você prega, não é aquilo que você vive. E o que o pastor Eduardo falou lá na tarde, no dia com Deus, eu guardei aquilo no meu coração. Irmão, nós temos que estar em vigilância, porque o que mais tem por aí é celular. E tem gente que está armando e diz: olha, eu vou fazer tal coisa, e tu filma. Tem gente assim, irmão, para dizer: olha, é homem de Deus, é mulher de Deus, olha aí me abraçando aí, ó. Eu nem tenho razão para ele. Nós estamos vivendo dias maus, irmão. E tem gente que diz que é irmão, mas é a serviço de Satanás para destruir, para colocar o nome na lama. Infiltrados. Mas maior é aquele que está em nós. Aleluia. Aleluia, aleluia. Cortemo-lo da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. Olha o que ele vai dizer. Eu creio. Que procuram a tua morte, dizem: não profetizeis em o nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Eles querem nos calar, que não diga, não profetiza, não fala. Mas a mensagem não é nossa, irmão. A mensagem é do Senhor. O que Ele mandar dizer, a gente vai dizer. Não tem ninguém que nos segure, porque é dele, nós vivemos para Ele, por Ele são todas as coisas. Aleluia. Versículo 22. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: ei que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Eles fizeram, e eles acham que está tudo bem, mas Jesus está dizendo: eu vi o que eles fizeram. Aleluia. Eu estou dando tempo para se arrepender, mas o coração é duro. Deus nunca vem com juízo se Ele não ver a misericórdia. Entenda isso. Porque no meio da ira, irmãos, Deus, Ele sabe quem tem o coração diante dEle com amor e quebrantado. Deus nunca vai descer com a ira se tiver justo no meio. É por isso que Abraão intercedeu e disse: Senhor, só mais uma vez, se tiver 10, tu vai destruir? E o Senhor disse: não, Abraão. Mas não tinha nenhum, nem Ló era justo, porque já estava maquinando no coração mal, mas por causa da intercessão, Deus deu livramento. Aleluia. Então entenda que Jeremias está num processo para descer no capítulo 18. Jeremias teve que entender o que estava acontecendo. Abra aí Jeremias capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas 4 versículos. Versículo 1 ao versículo 4. Disse-me, porém, o Senhor. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui é forte, pastor. Porque ele vai falar lá para Ezequiel no capítulo 14. Mas lá no capítulo 14 ele vai falar de Noé, ele vai falar de Jó, e ele vai falar de Samuel. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Samuel não, Daniel. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Jeremias capítulo 15, versículo de número 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés, lei, Moisés representa a lei, e Samuel representa os profetas, se puserem diante de mim, eram homens santos, eles estão lá na galeria do herói da fé. Sabe o que o autor dos Hebreus vai dizer? Eram homens que a terra não era digna dos pés deles. Homens de Deus, cheio da presença. Mas olha o que o Senhor vai dizer para Jeremias: se pusessem diante de mim Moisés e Samuel, meu coração não se inclinaria para este povo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Nem as tuas orações, Jeremias, vai fazer eu mudar o que eu tenho para fazer. Porque o juízo de Deus, irmão, preste atenção, quando ele desce, oração não resolve. Se o coração não se arrepender. É por isso que nós temos que saber orar. Senhor, trata.
gera no coração arrependimento. Se não é teu, prepara e leva, mas não deixa ser perdido para o inferno e para o mundo. Porque quem conhece o coração do homem é o Senhor. Eu e você não conhecemos. Então entenda que o Senhor está sendo bem claro com Jeremias. Aí ele diz no versículo 2: quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor. O que é para a morte, é para a morte. Quem tem que morrer, vai morrer. Eu creio. Isso aqui é a palavra, não sou eu não, é a palavra. Então veja que ela não precisa de autenticação. É Deus falando. Por mais que muito diz, não, mas Deus é amor, mas Ele é justiça. Vamos parar com esse negócio. Não, mas Deus conhece o teu coração. Ele conhece tanto o teu coração que Ele está te repreendendo para tu não ir para o inferno. Porque tem gente que diz, mas Deus é amor. Irmão, Deus não é o amor como eu e você pensamos. Que o nosso filho muitas vezes faz alguma coisa e a gente fica, não, é criança. Vai não, pega a criança. Daqui a pouco está dando na tua cara, te esmurrando. É melhor tu fazer ela chorar, porque quando ela crescer tu fica chorando. Não é um bichinho. Pega a vara e dá logo no pé, ó, minha filha. O negócio aqui é assim. Tu está debaixo do meu teto, eu sou a tua mãe, eu sou autoridade sobre a tua vida. Eu te dei a vida. Eu te pari. Você nem pode dizer isso, pode parir. Eu te pari. Então tu me respeita, bota a moral. Aí uma mãe que, não, bichinho, vai nessa de bichinho, vamos ver. E com minha mãe, a avó, né? A avó é praga, meu filho. Não tem esse negócio não. Vamos lá. O que é para morte é para morte. O que é para espada é para espada. O que é para fome é para fome. E o que é para cativeiro é para cativeiro. Então o que Deus está dizendo? Quem tem que morrer vai morrer. Quem tem que passar pela priva da fome vai passar. Quem passar pela espada vai passar. E eu vou levar para o cativeiro aqueles que eu vou salvar. Porque teve um povo que diz, nós não vamos sair daqui. Lembra lá de Jeremias 28? Falso profeta. E o falso profeta diz, não, em 2 anos. Aí Jeremias diz, não, mas o Senhor disse que não haverá paz sobre este lugar. A mensagem dele é taca, é ira. Aí ele quebra o jugo de madeira. Jeremias vai embora e o Senhor disse, volta lá e diga para ele que o cativeiro não vai ser de madeira. O cativeiro não vai ser de 42 anos, vai ser de 70. E diga para ele que a família dele e ele morrerão no mesmo ano. Qual foi a mensagem que se cumpriu? Diga, de Jeremias. Sabe por quê? Porque a mensagem de Jeremias vinha de Deus. E por mais que ela viesse ser dolorida, era Deus dizendo, prega, porque sou eu que vou tratar com este povo lá dentro. Então veja que o Senhor está tratando. E ele diz, o que é para fome é para fome, o que é peste é para peste. Ele está dizendo, versículo 3, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Isso mesmo. Os animais viriam e devorariam eles. Os animais viriam, tanto no céu como na terra, iriam estraçalhá-los. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Entenda, Manassés era neto de Ezequias. Ezequias foi um rei piedoso, foi, mas veio o seu filho, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. No final da sua carreira, ele se arrepende. Vem quem? O seu filho, Amon. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quem é pai de Josias? Amon. Só que Josias não anda nos caminhos do seu pai e nem do seu avô. Eles andam no caminho do Senhor. Aleluia. Porque quando Deus ele quer restaurar, ele não começa com gente quebrada, fingida e mau caráter. Meu Deus. Quando ele quer restaurar, ele levanta alguém que tem o coração reto e diante. Aleluia. Israel escolheu Saul, não valia nada,
Mas Deus diz: eu tenho um que é segundo o meu coração, Davi. Guarde isso no seu coração. Deus nunca vai começar nada com gente quebrada. Meu Deus. Porque tem uns pregadores por aí, pastor. É talento, mas está no quarto casamento. Está trazendo para dentro da igreja destruição. Meu Deus. Não é bênção não, é maldição. É por isso que nós, como o Senhor, pastor Eduardo, a gente faz um funil. A gente vai dizendo: esse vai, esse não vai, esse vai, esse vai, orando e pedindo para o Senhor: Senhor, que nós levaremos no teu altar, porque este altar aqui, irmão, é santo. Não é em si, não, mas o que nós fazemos aqui é pregar aquilo que alimenta. A unção, ela vem do altar. A unção, ela está na igreja, sim ou não? Mas ela desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de quem? Arão. Arão é o sacerdote. Quem é o sacerdote? É aquele que intercede e aquele a qual traz para a igreja aquilo que a igreja ela precisa ouvir diante do Senhor. Então entenda, a tua bênção e a tua vitória está se você ouvir ao Senhor, mas se submeter à autoridade daquele que está pregando. Por isso que o Senhor disse para Moisés: vou matar tudinho. Por quê? Porque eles não querem respeitar nem a minha palavra e muito menos a ti. E Deus está matando um crente, irmão, que está se levantando contra pastor. Ei, meu filho, não se levante. Mas é isso, é aquilo. Deus, quando vai matar Arão, ele tira a estola sacerdotal. Coisas de pastor, irmão. É Deus e pastor. Fique na sua. Está em pecado? Vá orar. Agora não empregue sua boca para o diabo. Porque o pastor está assim. Meu filho, não traga maldição sobre a tua vida. Porque Davi mandou matar alguém que veio difamar Saul. Saul estava do jeito que estava. Aí chega um bichinho com a coroa de Saul e diz: eu matei ele. Nem matou, eu queria recompensa. E Davi chamou o cara lá e disse: mata ele. Nós temos que ter muito cuidado com quem nós estamos falando, porque a unção, ela não pertence a nós, ela pertence ao Senhor. Então vamos lá para mim finalizar, preste atenção. O Senhor diz isso para Jeremias. Quando chega no capítulo de número 18, agora o Senhor dá uma ordem: levanta-te e desce. E quando ele desce à casa do oleiro, o Senhor diz que ele vai fazer ouvir as suas palavras. Mas veja que quando Jeremias desce, o Senhor não começa falando com ele, leva para Jeremias observar. E quando Jeremias chega e está observando, ele vê o oleiro trabalhando na roda. E quem está na mão do oleiro? Diga: o vaso. O vaso está na mão do oleiro. E Jeremias está observando. Quando Jeremias está observando, o vaso quebra na mão de quem? Mas não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra. Por quê? Porque o vaso em si não se manda, meu filho. Vaso que se acha demais, ele quebra. O vaso está na dependência de quem está fazendo ele. Então, se o Senhor está te fazendo, refazendo, está doendo, mas fique na dispensação dele. Porque tem gente que o Deus mostra algo, levanta para fazer algo, aí já quer já achar que é um profeta, é um vaso. Ou tem aqueles que o dízimo, eu vou falar, irmão, não guardo nada. Quem cuida de nós é Jesus. Aí o dízimo é maior que mandar na igreja. Não, porque o dízimo é maior. Dá um ventilador, manda no pastor. Dá um bebedor, manda no pastor. Não, pastor, vai errar, não, meu filho. Ei, doou. É para obra. Fique sentadinho aí e receba o teu galardão. Mas não venha se meter em coisas de ministério. Porque coisas de ministério é entre Deus e aquele que ele levantou. Por isso que está essa bagunça no nosso meio, pastor Eduardo. Porque tem uns que já estão se ungindo. Vai para o monte da vida, pastor não sabe onde está. Aí vai para o monte, encontra um profeta mais quebrado que ele. O teu lugar lá já terminou, não te honra. Mas Deus está derramando óleo. Aí chega aqui, é pastor. Faz um curso online de um mês. Já fala em hebraico. Não, pastor, porque o hebraico não vai com o teu hebraico para lá.
Busca a revelação do Espírito. O povo quer ouvir é Deus falar. Se for para ouvir hebraico, faz um curso. Chama alguém especializado. Uma tarde de ensino. Mas altar é lugar para que o povo receba de Deus a revelação da palavra. Estudo é estudo. Ministração é ministração. Não misture. Aí vem um monte pra cá, pega uma palha seca, pinta de verde e dá pro povo comer. Aí estão igual aqueles camelos no deserto. Martírio não sente nada, sai vazio. Mas igreja que tem presença, igreja que tem conexão com o céu, é pra subir, calabai. É Ele que fala. Tu não sai vazio, tu pode até ficar com raiva. E às vezes é umas pancadas mesmo, para mexer mesmo contigo, para ver que tu não está certo. Mas quando tu recebe aqui, obrigado Jesus, tu sai daqui salado, cheio da presença. Ele desce, ele vê um vaso na mão do oleiro, se quebra. Aí sim, olha o que diz aqui. Aí veio a mim, versículo 5, a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ele não está dizendo, está vendo Jeremias? Não, ele está dizendo, ó casa de Israel. Sabe por quê? Porque ninguém é igreja sozinho. Cada um de nós precisamos um do outro para caminharmos. Só que tu já viu os crentes individual, os individualistas? Não, Deus revelou só para mim. Eu sou o vaso da casa. Cuidado, irmão. Porque Paulo disse que tem vasos de ouro. Lembrei do Senhor pregando lá. Vasos de prata, vasos de madeira e vasos de barro. Só que Paulo vai dizer: não é nem o de ouro, não é o nem de prata e o nem de madeira, mas é no vaso de barro que ele coloca o tesouro, para que a excelência do poder seja dele e não tua. Porque barro não tem valia, irmão. Barro qualquer pessoa pega, pisa. Não é assim? Então ele pegou de um material do chão. Ele fez foi do chão. Não foi com galho de árvore. A mulher não. A mulher ele fez com excelência. Não é, princesa? A mulher ele fez do lado. Pegou, foi do homem já formado. Aí eu costumo dizer, isso aqui não é, está escrito, não é visto como doutrina, mas é, né, até para nós entendermos isso aqui. Primeiro o Senhor fez o homem, e o homem foi no rascunho para ele fazer a obra-prima. Encontro de casais, aprenda isso. A mulher é o vaso mais frágil. Cuide dela, ame ela, valorize ela, porque ela que está contigo desde o começo. Então quando tu começar a se elevar e achar que é alguma coisa, sabe que sem ela tu não seria isso. Porque tem uns, a mulher, eu gostei daquilo lá, pastor Eduardo. A mulher começa, né, bonitinha, linda, aí vai, né, aí vai engordando junto com a mulher, mas só que nós nos achamos muito superior. Homens, né, se acham muito superior. Mas o homem que é formado pelo Senhor, amassado pelo Senhor, ele olha para a sua mulher e vê sempre ela linda. Aleluia. Vê sempre ela bela. Agora os carnal não. Engordou tudo agora. Não é assim? Meu Deus. Mas os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro fazem a vontade do Senhor. Então o Senhor fala com Jeremias dessa forma. E fala o que ele deve fazer. E ele diz assim: a nação que eu falar e ela se arrepender, eu mudo o mal que eu vou fazer contra ela. Mas a nação que está tudo bem e ela se desviar de mim, eu também vou descer a taca. Por quê, pastor? Porque Jesus não é parcial, ele é imparcial. E eu gosto disso aqui. Porque quando ele vê o Senhor tratando, ele está dizendo: eu vou fazer a mesma coisa com Israel. Eu não posso, ó Israel, fazer isso com vocês? Pode, Senhor. Pois é. E eu vou fazer. Só que o que ele está dizendo aqui são aqueles que ouvirem e se arrependem. Por quê? Porque o Senhor diz: eu fojo contra vocês um mal.
porque isso não é Deus, não. É, irmão, é Deus. Tem coisas que Deus vai permitir para o povo acordar. Lembra lá de Atos, capítulo de número 2? No capítulo 1 estava todo mundo lá reunido. Capítulo 2 desceu o Espírito Santo. Aí ficou capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Quando seja no capítulo 6, no capítulo 7, Deus permite Estevão morrer. E sabe por que Deus permite Estevão morrer? Porque a igreja nunca sairia de Jerusalém. E para se cumprir a palavra, até os confins da terra, ele tinha que alcançar o Paulo. E como ele ia alcançar o Paulo? Paulo perseguindo a igreja. Então entenda, quando Deus ele quer operar a sua vontade, ele mesmo vai forjar o mal, ele mesmo vai forjar perseguição. Mas não é para a morte não, meu filho, é para tu se atentar e buscar ele. Então veja que o Senhor está dizendo para Jeremias. Mas aí eu gosto do capítulo 19, abre aí, já vamos encerrar. Presta atenção nisso aqui. Aí é forte. No 18, o oleiro está trabalhando, sim ou não? O vaso está sendo moldado. E quando tu está na mão do oleiro, glorifica, meu filho. Mas depois que tu sai da olaria e tu não está formado, 19. Porque o Senhor disse para Jeremias, versículo 1: assim diz o Senhor. Ele não disse para ele descer na olaria, ele disse: compra uma botija. Meu Deus. Compre uma botija. Botija de quê? De oleiro. E leva contigo. A quem? Aos anciãos do povo e aos anciãos dos... Preste atenção. Ele vai falar com membro e ele vai falar com líder. Por quê, pastor? Porque Deus não é parcial. Isso aqui é forte. Aí ele diz: e sai ao vale do filho de Inom. Eita, vale de libertação. É o vale de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Versículo 3: e dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retire-me-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente. Aí ele traz uma lista. E a lista que ele está trazendo é todo o pecado cometido no oculto, a qual eles achavam que Deus não estava vendo. E Deus disse: grita, Jeremias. É por isso, irmão, que você não deve ficar com raiva do pastor quando o seu pecado for revelado. Porque não é o pastor que vai atrás dos outros. É Deus no quarto de oração dizendo: fulano está assim, fulana está assim, ciclano está assim. Aí tem gente, irmão, que acha que é o pastor que está indo atrás. Ah, porque alguém disse para ele. É porque está no WhatsApp. Não, meu filho. É porque eles zelam pela sua vida. Hebreus capítulo de número 13. Não torne o ministério pastoral dos seus pastores pesado. Se submetam à liderança. É por isso, irmão, que eu já não encho os olhos com multidão. Sabe por quê? No começo do meu ministério eu queria a igreja cheia. Eu digo glória, muita gente. Aí Deus começou a tirar, dizendo: não presta, não vale nada. Por quê, irmão? Porque nós estamos indo para o céu. E só vai ficar quem realmente recebeu o tratamento, meu filho. Porque gente que não quer receber o tratamento adoece tu, adoece o teu casamento, adoece a tua família. Por isso que eu oro para minha esposa dizendo: se não tem nada aqui, se não foi a planta que tu plantou, arranca, mas não deixa criar para virar aqui veneno e contaminar os outros. Lança fora. Ele está falando: sabe quantos nós somos lá? Sabe quantos nós somos lá? 10. Sabe quantos são assíduos no culto? 4. Está aqui a ovelha lá, missionária.
Do jeito que eu estou pregando aqui, eu prego lá com os quatro. Ainda me empolgo. Lebre a sub calabaça, revalha a terra, sub candarabai. Porque o Senhor não se limita à quantidade, não se engane. Só vai subir fiel, só vai subir quem aguentar o processo. Então aperte o cinto aí, porque isso aqui é forte. Olha o que o Senhor vai dizer para Jeremias agora. Aleluia. Tu vai diante dele e tu vai quebrar a botija. Meu Deus, é forte. Lá no 18, estava sendo formado. Enquanto está sendo formado e quebrado na mão do oleiro, glória a Deus. Está doendo, mas tu está na mão dele. Não deu certo, mas tu não desviou. A porta não abriu, mas tu continua fiel. Não fez o teu sonho, mas tu continua dizendo: Deus, minha vida está nas tuas mãos. Tu está na mão do oleiro. Mas quando não acontece, tu diz: vou sair da igreja. Vai. Eu não gosto desta igreja, porque o pastor não me entende. O pastor não foi chamado para te entender. O pastor foi chamado para te apacentar. Não quer ser apacentado, mas pelo menos respeite a autoridade do poder de Deus na vida dele. É verdade. Você está pregando que o senhor é pastor e está puxando a sardinha. Não, eu estou pregando para que você não vá para o inferno e achar que você pode tratar um pastor como um igual. Não é. Pastor, quem levantou foi o Senhor. E Deus me trouxe aqui nesta noite, porque isto aqui não é apenas um recado, é uma mensagem de Deus para o teu coração. Quer crescer, se submeta debaixo da autoridade, e Deus vai te dar um crescimento devido. Não vá por cabeça de gente que não tem nada de Deus só porque bate o pé e você fica arrepiado. Cuidado, que arrepio também vem do diabo. Aí sente um arrepio. E às vezes é Satanás. Às vezes é a pomba gira. Irmão, terreiro, o povo fica sentindo arrepio, que roda, pula. Crente, mesmo não sentindo, ele fica fiel. Por quê? Porque ele não vive por vista. Ele vive por fé. É crente. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e essa cidade. Meu Deus. Meu Deus. A ira de Deus se manifesta no céu sobre toda injustiça, sobre todo pecado, sobre toda imoralidade. Todos aqueles que estão brincando de ser crente, fazendo da obra de Deus negócio, Deus vai tratar com eles. A gente muitas vezes está perguntando: Senhor, a vida de fulano, a vida de ciclano, não sei você, pastor Eduardo, a missionária, mas tem coisa, irmão, que a gente sabe da vida da pessoa, não que alguém disse, não, Deus revela, ou até mesmo alguém vai lá e conta. A gente não vai atrás dessas coisas, não. A gente não é do fofocalizando, não. A gente não é do fofoca gospel, não. Mas tem coisa, irmão, que chega ao nosso ouvido e a gente fica: meu Deus, Jesus, e a igreja cheia, e gente pegando o telefone, levando, pregando e fazendo, e a gente olha para isso e diz: Senhor. Aí Deus vai na palavra e responde: ei, eles estão se reunindo para o seu próprio mal. Porque quando o vento vier, o escândalo vai ser tão grande que eles não têm nem onde esconder. Sabe por quê? Porque o que tem debaixo do labor de gente que não presta, Deus. defensor de gente afeminada, tu olha e tu vê que não é liberto, mas estão pregando libertação, estão cantando, e a gente tenta alertar e dizer assim: não, irmão, nós não podemos ver a aparência, tem que dar oportunidade. Oportunidade se dá embaixo, não é em cima. Altar não é lugar de doente, o altar é lugar de gente sarado. Quem bota gente doente no altar é Jeroboão, que já não tem mais nem compromisso com a palavra. Ele quer encher a igreja, e ele quer ver o movimento. Homem de Deus, irmão, ele tem preocupação com a Aleluia. que nós nesta noite devemos guardar esta palavra no nosso coração. Porque eu sei que o Senhor ainda usará os outros pregadores que virão. E pode saber, se pregarem num texto e num contexto, vai ser a mesma coisa. Só que não são diferentes, a unção não é a mesma. Mas a revelação, irmão, é dentro da palavra. Aleluia.
Então que nós viemos estar com essa palavra no nosso coração.